Fala galera, pronto, deu certo. A live estava no YouTube, mas não conseguimos fazer por lá, tá? Aconteceu alguma coisa lá que a gente não estava conseguindo. Não conseguiu de jeito maneiro fazer a live por lá. Eu vou ver como é que vai fazer, tá bom? A gente vai prosseguir por aqui então, tá? Por aqui que a gente vai fazer. E depois a gente vai compartilhar lá. Tá bom? Então, para quem quer assistir depois, tanto por lá, tanto por aqui, tudo bem, tá? Então, vamos chegando. E é isso aí, bom que vai dar certo por aqui. Eu pensei de novo que não ia dar para fazer live, porque já é a segunda vez. Já é a segunda vez que a gente não consegue. Hoje ia ser, né, no caso, a segunda vez que a gente não ia conseguir fazer. E eu pensei que era o próprio Instagram, mas não é. Eu fui pro YouTube pensando que era o Instagram, mas não era. E lá também travou e muito, nem rodou. Alguma coisa está acontecendo, mas tá bom. Enfim, pensei que não ia dar certo. Mas tá dando certo. É isso aí. Vamos só esperar mais um pouco. O pessoal ir chegando, a galera, tá bom? Que a gente já dá início. A gente já tá um pouquinho atrasado. Um pouquinho não, né? Já tá um pouco. Por causa do erro do Instagram. Tá bom? Então vamos lá. Bora. Hoje eu vou falar sobre a sabedoria. A importância da sabedoria. Por que é importante a gente ter sabedoria? A gente ter sabedoria para fazer as nossas escolhas, as nossas decisões. É muito importante a gente ter essa sabedoria. Por quê? Porque sem ela a gente não consegue nada. Para você ter uma ideia, o Criador da Terra, que é Jesus, Deus, né? Já ia falar errado, Deus. O meu Deus, eu não sei se é o mesmo do seu. O que acontece? Para ele criar, para ele fazer tudo que tem na Terra hoje, ele precisou da sabedoria. E se Deus precisou da sabedoria para criar um mundo, imagina nós sem sabedoria tentando criar a nossa vida. Entende? Então isso é muito forte. Isso é muito forte. E uma coisa muito importante também, que eu quero só dando mais um checklist pra ver o que pra gente já começar, pra gente já terminar, né? Então, porque aqui pra mim tá travando, você acredita? E não tava. Começou. Pra vocês tá travando? Eu não sei, coisa engraçada. Pera, ai. Deixa eu ver se agora vai. Hã? Não tá? Não. Sério? Dando pra te ouvir? Tranquilo? Uhum. Deixa eu ver. Olha, aqui pra mim tá travando. Ah, agora voltou, ó. Agora voltou. Não, mas não tá travando não. Quando travou eu te falo. Tá. Então, a importância da sabedoria... Pera aí, então. Vamos fazer o seguinte. A importância da sabedoria pra gente ter nas nossas escolhas, nas nossas decisões é muito importante. Por quê? Sem a sabedoria, a gente não consegue fazer nada. A gente não consegue definir o que é o certo, o que é o errado. A gente não consegue definir quais são os próximos passos. Um exemplo, você tomou uma decisão hoje, sem uma sabedoria, você não sabe se vai te prejudicar lá na frente ou se vai ser vantagem para você, se vai te ajudar, se vai te levar até onde você quer. Entende? Então é muito importante a gente ter a sabedoria. Mas o que acontece? Para a gente ter essa sabedoria, ela não cai do céu, ela não vai cair assim do nada para você. E muitas vezes a gente está em um momento que a gente não consegue, a gente não quer buscar melhoria, a gente não quer ter essa preocupação de ter a sabedoria primeiro. A gente
quer o que a gente quer. A gente quer realizar a carne, né? Que nem se diz, a gente quer fazer a nossa vontade, mas sem pensar na frente. Então é muito importante a gente ter a sabedoria. Ter a sabedoria para saber o seu destino, para saber o seu caminho, e cada escolha que você toma hoje, cada escolha, cada decisão que você toma hoje, você tem que entender se vai te levar para onde você mais quer ou não. É tipo assim, se você tem a sabedoria, se você entende o que você já quer, se você já tem a clareza, você tem que tomar decisões que vai te trazer para perto do seu destino, que vai te trazer mais perto do que você mais quer, entende? Então é muito importante você ter essa sabedoria. Agora, se você não tem essa sabedoria de entender e você fica aceitando coisinhas que não é para você, entende? Olha aqui, presta atenção. Se você não tem a sabedoria para tomar as escolhas que você precisa, você vai ficar aceitando coisas que não é para você. Um exemplo, às vezes você já deve ter ouvido ou até mesmo conhece uma pessoa, ou pode ser até você mesmo, pessoas que tomou decisões de fazer uma faculdade, tomou uma decisão para fazer algum curso, ou tomou alguma decisão para trabalhar em algum serviço, de opiniões de outras pessoas. Um exemplo é uma faculdade. Eu já vi muitas pessoas falando assim: faculdade de dentista hoje em dia está no auge. Vamos fazer uma faculdade de dentista? A gente vai ganhar muito dinheiro. E a pessoa, sem entender, sem ter a clareza, sem ter a sabedoria do que ela quer para a vida, ela acaba tomando essas decisões erradas que pode poupar o seu futuro. Como assim, André? Me explica mais um pouco. Um exemplo. Se você não sabe para caminho que você quer seguir, qualquer caminho faz. Então, eu conheço muitas pessoas que moram fora. Eu conheço poucas pessoas, na verdade, que moram fora, mas já vi vídeo de muitas pessoas arrependidas. Um exemplo, por quê? Eu tinha uma vontade muito grande de morar fora do Brasil. Por quê que eu tinha essa vontade louca de morar fora do Brasil? Porque era o seguinte, eu pensava pra mim que não, eu pensava pra mim que era o Brasil, que era aqui onde eu estava, que não tinha oportunidade de emprego, que não tinha aquela oportunidade de melhoria. E eu acreditava assim, que essas coisas só acontecia aqui no Brasil, as coisas muito caras. E eu comecei a plantar isso na minha cabeça, que queria ir para fora, porque lá as coisas era mais barata. As coisas lá era mais fácil de dedicar, de ter, né? Então, para você ter uma ideia mais ou menos, depois você pesquisa sobre os Estados Unidos, sobre esses países, como que é o valor de casa, carro, sabe, emprego, como é que é, valor de mercado. Se você for analisar, é muito barato do tanto que você ganha lá. E eu implantei isso na minha cabeça. E eu falei assim, eu quero isso a todo custo. A todo custo é isso que eu quero. E o que eu fiz? E assim eu comecei a ir atrás. Para me realizar essa vontade, esse desejo que eu tinha de morar fora. E eu pensando que eu morando lá, eu estando lá, as coisas iam acontecer mais rápido. Até então, eu acreditava muito nisso e trabalhava para juntar dinheiro para mim ir para fora. Para você ter ideia, se fosse para mim vender o apartamento, eu venderia. Se fosse para vender a moto eu já ia vender, só que o apartamento não. Então, se fosse para mim vender, para mim ir para lá, eu já estava disposto. Para você ver o nível que eu já estava lá, o nível que eu já estava querendo estar lá, em vez de estar aqui. Só que até então
eu parei para refletir um pouco. Nas minhas orações, eu comecei a falar com Deus para que faça o seu melhor, Deus. Faça o seu melhor na minha vida. Se for para me ir, se for da sua vontade para me ir, que eu vá. Se não, eu fico aqui. Eu comecei. Só que, o que acontece? Quando isso aconteceu, eu custei pedir a Deus essa visão, que faça da vontade dele. Por quê que eu não queria pedir isso para ele? Porque eu pensava assim, se ele for ter a visão dele, eu acho que ele não vai querer que eu vá para lá. Olha para você ver, eu já sabia da resposta, só que eu não queria implementar isso nas orações. Para que ele fala assim, ó, meu filho, não é lá, não é lá, não é lá. Até então, eu só começava a trabalhar e buscar as coisas para mim ir para lá, para mim ir para fora, e não falava isso. Só que um dia eu peguei e falei assim, eu vou começar a fazer diferente. Por quê? Até então a fronteira estava fechada, não tinha como de ir, então, por causa da pandemia e tal. E eu ia, nossa, quase que eu fui antes da pandemia. Pensa, se eu vá antes da pandemia, eu tava ferrado. Eu tava literalmente fudido. Por que fudido? Porque fechou tudo. Eu não tinha muito suporte lá, não tinha muito conhecido, tinha uma conhecida só, que na verdade nem era conhecida minha, entende? Então as coisas não estavam fluindo como deveria fluir para ser, entende? Só que eu peguei e comecei a pedir a Deus, faço da tua vontade a minha. E comecei. Só que aí eu tive a sabedoria. A importância da sabedoria é você entender o que é para você e o que não é para você. Isso pode prejudicar o seu futuro e o seu tempo. Por quê? É o seguinte, se você tomar uma decisão errada, como eu iria tomar essa decisão de ir para lá, eu ia acabar praticamente com a minha vida. Ia ser bom, que eu ia trabalhar lá e tal, mas eu não ia ter a visão que eu precisava, a visão que era minha, o meu propósito. Eu não ia estar ligado nele, eu ia estar ligado em outras coisas. Eu ia estar ligado em bens materiais. Porque eu queria ir para lá para conquistar as coisas. Sim, para ter uma vida melhor e tal. Só que eu comecei a refletir uma coisa. Eu falei assim, se eu vou para lá para trabalhar, se eu vou para lá para conquistar as coisas, por que lá eu consigo e aqui eu não consigo? O problema é o país ou o problema sou eu? Aí eu comecei a pensar nisso. Foi aí que onde as coisas começou a mudar. Por que começou a mudar? Porque foi aí que eu comecei a ver as coisas diferentes. Eu comecei a dar um novo sentido para a vida. Eu falei assim, se eu fosse para lá, eu ia trabalhar. Um exemplo, ia trabalhar na obra. Eu vou sair do meu país, vou gastar dinheiro com passagem, com ida, passagem de volta, com várias coisas, com passaporte, com visto, para mim ir para lá, para mim trabalhar na obra. Eu falei assim, isso tá errado, não é assim, não é isso. Aí eu peguei e comecei a entender. Comecei a buscar sabedoria, buscar sobre esse assunto. E eu vi, sim, que tem muitos brasileiros lá, para onde eu ia, em outros lugares também, que tá há mais de 6, 8 anos lá e tá pedindo dinheiro. Tá pedindo dinheiro na rua, na porta do mercado. Por que isso, André? Porque a pessoa ela não teve a sabedoria de entender que aquilo não era para ela. Aquela decisão errada que ela tomou prejudicou o futuro dela. Então eu quero trazer isso, a importância da sabedoria. Toda vez que você for fazer uma escolha, mesmo que seja doloroso, mesmo que seja difícil de entender, pare e pense e reflita se realmente é isso.
Se realmente é isso. Porque se a gente for pensar no agora, no hoje, é muito fácil. A gente faz assim e já toma as decisões e já vai. Entende? Então, a gente tem que pensar, a gente tem que ter uma visão de V5, V10, V20. Uma visão de 5, 10, 20 anos. Tá? Então, é por agora que a gente começa a construir. E o que acontece? Só que, voltando à história, quando eu chegasse lá, colocasse o pé lá no novo país, né, o país da prosperidade, o que eu falei pra mim? O que eu já tinha pra mim? Chegar lá, eu vou abrir um canal no YouTube, chegar lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Falei assim, tá. Falei assim, por que eu vou fazer isso lá e eu não posso fazer isso aqui? Qual que é a diferença? Por que eu quero ir pra lá só pra abrir um canal? Por que eu quero ir pra lá pensando que as coisas vão melhorar? Aí foi onde que eu comecei a refletir, que virou uma bola de neve. Eu falei assim, é isso, o problema não é o país. O problema é a gente. É a gente que se limita de buscar conhecimento. É a gente que se limita por medo de avançar, de abrir uma empresa, de abrir um negócio, de botar a cara nas redes sociais, entende? É o medo que nos trava, é o medo que prende a gente. Então, quando eu comecei a refletir sobre isso, sobre essas decisões que eu estava tomando, foi aonde que a ficha caiu. Eu falei assim, pra que eu vou pra lá, pro outro país, sendo que aqui eu tenho também oportunidade, sendo que aqui tem espaço para mim? Aí eu pensei, a sabedoria, a inteligência, a minha força de vontade, a minha capacidade que eu tenho hoje, é o que eu ganho hoje. Eu falei assim, pô, se eu quero ganhar, então não é necessário eu mudar de país, buscar trabalhar lá no pesado. Que eu ia sair daqui do pesado e ia trabalhar lá no pesado. No pesado não ia adiantar nada. Então o problema, muitas vezes, a gente acha que é a circunstância, que acha quem é que está perto de nós, acha que as pessoas que nos limitam, acha que é onde nós estamos, no nosso ambiente, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa faculdade. As pessoas acham que isso que vai nos limitar, que vai nos prender. Mas não. Eu tô aqui para te dar uma visão que é possível. Você pode estar no pior ambiente, mas se você tem a força de vontade, se você quer, com sabedoria, buscar melhoria para o seu futuro, você sai desse ambiente. Você sai desse ambiente e cria um ambiente próspero. Próspero. Eu falo próspero, não é abundância não, riqueza, luxo não. Eu falo próspero, aonde que você vai ter pessoas que pensam a mesma coisa que você pensa. Entende? Então, isso é um ambiente próspero. Então, não, se hoje é sua casa, se hoje as pessoas que forem embora, se hoje as pessoas que tá te prendendo, liberta disso, porque não é elas, tá? São vocês, são nós, somos eu. A gente que nos limita por medo de errar, por medo de eu não sou bom o suficiente. Ninguém nasceu perfeito, ninguém nasceu sabendo, né? Ninguém nasceu sabendo de nada. Só a prática que nos melhora, tá? Então, às vezes você tá com medo de começar a sua empresa, o seu negócio, por medo de errar, por medo de não ser bom. Gente, para com isso. Para com isso. A gente vai errar? Vai. A gente vai quebrar a cara? Vai. Mas se você tiver a sabedoria de buscar novos conhecimentos, novas pessoas. Um exemplo. Uma pessoa que tem uma empresa, ela está tendo um problema com funcionário. Você começou hoje. Vamos usar um exemplo que a gente já abriu a empresa hoje, a gente tem 3 funcionários já trabalhando para nós. Tá? Certo? Só que você começa a ter uma relação diferente com o funcionário. Ele já não começa a te respeitar como patrão, como dono da empresa, e as coisas vai saindo do trilho. O que você vai fazer hoje com o seu conhecimento?
O que que você vai fazer? Como que você vai lidar com esse funcionário? Entende? Então é isso que eu quero te mostrar. Porque a gente não precisa a gente saber de tudo. Tem pessoas formadas para essas áreas. Se você está tendo um problema com funcionário na sua empresa, é simplesmente você contratar, fazer uma consultoria com um coach, fazer uma consultoria com donos de empresa, com equipes, com pessoas que lidam com equipes. É só você buscar ajudas fora e trazer para dentro do seu negócio, trazer para dentro da sua família, para dentro da sua casa. Você tem que saber que o problema que você está passando hoje, ele tem solução. Só que muitas pessoas não conseguem buscar ajuda. Por quê? Por causa do orgulho. Do orgulho. As pessoas não gostam de ser ajudadas. Muitas pessoas não gostam de ser ajudadas. Falam assim, pô, eu ajudei aquela pessoa me ajudou. As pessoas não gostam. As pessoas acham que elas têm que saber de tudo, sozinha, que ela é dona de tudo. Não, gente. As pessoas pensam que a gente tem que saber de tudo. Buscar toda hora que a gente tem que estar informado, a gente tem que estar no jornal, a gente tem que estar vendo coisa, buscando. Não é assim. Não é assim. É só você buscar focar em um foco. Pronto. O exemplo da empresa. Vamos usar um exemplo da empresa, continuar da empresa. Se você quer crescer na empresa, o que você tem que fazer para a sua empresa começar a desenvolver, para ela começar a crescer? Você vai ter que trazer novos clientes, você vai ter que treinar a sua equipe de venda, a sua equipe de balcão, um exemplo, entende? Você vai ter que começar a treinar essas pessoas para que elas estejam preparadas com mais cliente vindo, alinhado, trabalhando alinhado, entende? Então tudo isso tem por trás de uma empresa, tá? Não se espante, tá? Agora vamos falar também um pouco sobre medo. O medo, ele vai existir a qualquer momento. Por quê? Porque um pouco do medo, ele é seguro. Por que, André, um pouco do medo é seguro? Um exemplo, você não vai pular de um prédio de 10 andares. Você não vai chegar lá e aí você não vai pular. Por quê? Porque você vai estar com medo. Às vezes nem no último andar você vai querer subir lá no térreo, lá onde está as teias. Não vai querer subir por causa do medo. Então o medo, ele impede. Só que se você não aprender a controlar esse medo, você não vai avançar. Você vai se limitar. Você vai se limitar. Por quê? Porque você vai parar ali. É como se fosse pular. Você não vai conseguir pular por causa do medo. Mas você não vai conseguir começar por causa do medo. Então, você tem que entender até onde que o medo pode. Caso o medo passe daquela barreira, daquela linha ali que você determinou, se ele passar daquilo ali, ele fala, opa, já está tomando conta de mim. Então você tem que aprender a controlar os medos que te impedem, tá? Porque eu tenho para mim e acredito fortemente nisso e repito várias vezes, porque a gente não nasceu, a gente não foi criado para simplesmente viver aqui. Simplesmente só viver, trabalhar, e acordar cedo e trabalhar, voltar, fazer janta, né? Porque tem que fazer ainda, tem que arrumar a casa, porque a gente não consegue pagar pessoas para fazer isso pra gente, entende? Então a vida não é só isso. Eu acredito fortemente que não. Por quê? Tem algo a mais. Só que pra gente buscar esse algo a mais, pra gente trapacear essa barreira, essa parede que fica na nossa frente, a gente vai ter que passar por cima de muitas coisas. Muitas coisas. E essas coisas são coisas que a gente mesmo coloca na cabeça. São coisas que a gente pensa a gente pensa que é um terror, mas não é. Um exemplo. Vai gravar um vídeo.
Você coloca trilhões coisas na cabeça, fala, nossa, que não vai estar bom, que a filmagem não vai estar boa, aí que eu vou gaguejar, aí que vai dar errado, que vai travar, que vai cair, aí que eu não sei o que eu vou falar, entende? Então tudo isso vai vir. Isso são sabotadores que vêm na sua mente. Só que, se você não aprender a controlar esses sabotadores, isso toma conta de você. Isso toma conta de você, tá? Então é muito importante a gente saber quem realmente, o que realmente que a gente está pensando, o que a gente está alinhado para fazer e em destino, se é isso ou não. Então a gente tem que estar alinhado, a gente tem que saber por quê. Porque quando vir esses sabotadores, a gente já sabe a nossa identidade, a gente já sabe que não é isso, porque quando a gente descobre a nossa verdadeira identidade, eu falo verdadeira identidade é quando você fala assim, eu sei o que eu quero ser e eu vou ser. Eu fui criado, eu nasci para fazer isso, para servir, para ajudar pessoas. Quando a pessoa descobre a sua verdadeira, estou dando um exemplo, tá? Quando as pessoas descobrem a sua verdadeira identidade, sabotadores, medo, críticas, isso não te abala. Por quê? Porque você se blinda automaticamente. Você se blinda, você aumenta a sua capacidade. Você se blinda. Por quê? Quando as pessoas vêm te criticar, quando as pessoas vêm falar assim, pô, você não tá bom, não é isso, que não sei o que tem, você é ridículo e tal, você tá roubando, que é isso, tá fazendo isso pra ganhar dinheiro. Um exemplo, quando essas coisas começarem a te atacar, você já vai estar blindado quando você tem a sua identidade. Quando você descobre por quê. Porque você sabe quem você sabe o seu caráter e você sabe quais as pessoas que você precisa de ajudar. Tá? Não adianta. A gente não vai conseguir ajudar todo mundo. A gente não vai conseguir agradar a todos. Não vai. Então, isso é muito importante a gente saber disso. O negócio é você focar no seu objetivo, focar na sua meta e o que você quer nos seus estudos, na sua empresa, na sua dieta, na sua academia. Se for perder peso, emagrecer, entende? Então, você tem que se blindar, porque você fala, eu sou capaz, eu consigo, muitas pessoas conseguiram, então eu também consigo. Então, quando você fica repetindo isso para você, aqueles sabotadores que vêm na sua mente para te bloquear, para te parar, ele já não existe mais. Por quê? Porque você vai colocando só coisas boas lá, você vai colocando só coisas positivas. Entende? Os sabotadores são coisas negativas. Se você pensa, age negativamente, você só vai alimentando. Isso só vai gerando uma bolha assim, ó. Cadê aqui minha mão? Isso só vai gerando uma bolha, só vai crescendo, só vai crescendo. Se você não tomar conta desses sabotadores, isso acaba com a sua vida e com você, porque isso vai te impedir. E quando você descobre quem você é e esses sabotadores vêm, eles nem vai existir na verdade, porque a hora que um apontar, você já coloca uma coisa boa, você já pensa uma coisa boa, você já age diferente, positivo, entende? Você não fica buscando, acho que fugiu da minha mente, mas depois eu volto. Então, quando você descobre a sua identidade, você vai saber que isso não importa, sabotadores, medo, o que as pessoas falam, o que as pessoas acham. Entende? Então, eu tinha muitos amigos. Tem muitas pessoas que eu conheço. Ó, pode ver, tem 2 pessoas na live. Nem todo mundo vai estar com você. Você tem que aprender a caminhar sozinho. Eu falo sozinho assim, não ficar dependendo de outras pessoas, mas sim buscar conhecimento com outras pessoas. Tá? E uma coisa muito importante, sabe o que é muito importante mesmo? Uma dica de ouro, você sempre tem que estar andando com pessoas acima de você. Por que, André, eu tenho que andar com pessoas acima de mim? Porque pessoas
igual pessoas abaixo de você, ela só vai te puxar para baixo, porque o para cima, o que é extraordinário, ela não sabe, porque ela tá vivendo para baixo, ela tá vivendo de baixo. É pessoas negativas, pessoas que não acreditam em si, pessoas que têm medo, pessoas que não conseguem ser criticada, pessoa que não sabe falar não para outras pessoas, entende? Então, se você andar com pessoas abaixo de você, é isso que vai acontecer, você vai rebaixar. Agora, se você anda com pessoas acima de você, essas pessoas te puxam para cima, entende? Porque você pode entender, tem todo tipo de pessoas, pessoas boas, pessoas ruins, pessoas más, pessoas felizes, pessoas tristes, pessoas boas, assim, que realmente te ajudam por nada em troca. Agora, pessoas que te ajudam por receber, esperando algo em troca. A gente tem que entender que você já deve ter ouvido algumas pessoas falarem assim: nossa, lidar com pessoas é muito difícil. Trabalhar com ser humano é muito complicado. Você já deve ter ouvido isso de alguém, ou até mesmo você já falou. Eu mesmo já falei isso. Não falo mais. Por quê? As pessoas, elas reclamam sobre as pessoas que elas são ruins. Sim, elas são ruins, algumas. Mas você tem que entender que existem pessoas boas que vai te levar aonde você quer, tá? No seu sonho, no seu destino, pessoas sábias, pessoas com sabedoria, preparada, formada, pessoas que realmente querem te ajudar sem nada em troca. Então, isso são pessoas boas. Pessoas ruins tem também. Só que você tem que entender. Para você ir no hospital, você está deitado na cama de hospital. Para você ser curado, para você ter aquele tratamento bom, você vai precisar de uma pessoa, né? Um exemplo, se você tem um parto, quem vai fazer o parto vai ser uma pessoa, né? Se você pega seu carro, vai lavar seu carro no lava-jato, quem vai lavar vai ser uma pessoa, né? Se você vai abastecer o seu carro, se for no Brasil, né? Você vai ter uma pessoa abastecendo. Se você vai trabalhar para os outros, você vai trabalhar para uma pessoa, né? Então, é isso. Não tem como de viver sem ter sem ter contato com pessoas, com o ser humano. Então, se você se você falava que é difícil lidar com o ser humano, não fala isso mais. Por quê? Porque a gente precisa de pessoas para tudo. Para tudo. Se você tiver uma empresa, você vai precisar de pessoas para trabalhar para você. Então, o mundo, ele é feito de pessoas. Só que, se você continuar reclamando sobre essas pessoas, as coisas não vai fluir, as coisas não vai andar para frente. Sabe o que vai acontecer? Elas vai parar. Por quê? Porque você vai ficar alimentando essa crença maldita que pessoas são ruins, que pessoas não te ajudam, que pessoas só querem o venha a nós, entende? Se você ficar alimentando isso, você não vai aprender a lidar com as pessoas. É muito mais fácil você ser um especialista em pessoas, saber entender as pessoas, entenderem as pessoas, entende? Definir quem são as pessoas boas para estar com você e também definir quem são as pessoas ruins para você excluir. Você tem que ter essa sabedoria de entender isso. Então não adianta você ficar reclamando sobre pessoas, sendo que você não quer ser um especialista em pessoas, tá? Então é isso, um pouco disso. Para de ficar olhando pro próximo, para de ficar focando no próximo, foca em você. Pergunta para si e fala assim: eu vim aqui para quê? Eu tô nesse mundo aqui para quê? Só para estar existindo?
Entende? Então isso é muito importante. Quando você descobre essa resposta, você pode se garantir que você já sabe qual é o seu propósito. Você sabe qual é o seu propósito. E é através disso que você vai trabalhar. Eu falo trabalhar por quê? André, como assim propósito? Trabalhar? Um minutinho aqui, rapidinho. Pera aí. Vamos. Quem tiver aí online, vamos divulgar um pouco para algum amigo, amiga que precisa de estar ouvindo essa palestra. Essa palestra não, essa live, tá? Pra gente estar conversando, comunicando mais. Às vezes essa pessoa precisa de uma ajuda, ela precisa de entender real motivo, tá? E pode ser aqui que ela pode encontrar. Então, a gente só consegue se a gente fazer a corrente do bem, né? Então, quem tiver aí, compartilhe com seus amigos, vai lá no aviãozinho aqui, ó. Envia para seus amigos, amiga, tá? Para sua mãe, para seu pai, para quem for preciso, tá? Envia. Para aquela pessoa, olha, para aquela pessoa que precisa, tá bom? Pra gente dar início, tá bom? Então a gente tem que entender que vai ter pessoas de todos os tipos. Só que se a gente não entender, se a gente não aprender a lidar com as pessoas, a gente não aprender a ser um especialista em pessoas, a gente vai continuar reclamando das pessoas, do que elas fazem, do como elas agem, tá? A gente vai continuar reclamando e não vai sair do lugar. Então, pare, tira o foco de outras pessoas e foca em si. Começa a fazer as perguntas para você. O que eu vim fazer aqui? Por que eu estou aqui? Eu estou nesse mundo para quê? Para servir? Para ajudar? Entende? Então é muito importante, tá bom? A gente ser especialista. Agora a gente vai falar um pouco sobre a inteligência emocional. Quem aqui, olha, o pessoal que vai chegando aí, que tá chegando, compartilha, tá, com seus amigos, amiga, manda esse convite para as pessoas, elas precisam, então faça essa corrente, vai lá, curte, compartilha, comenta também, tá bom? Pra gente dar início no próximo passo, que é muito importante. O próximo passo, a gente vai falar sobre como dar um novo significado para o seu passado. É basicamente isso, aquela coisinha que você ficou presa, aquela coisa que você não consegue libertar, entende? Então a gente vai falar um pouco sobre dar uma mexidinha no seu passado. Vamos lá. Às vezes você tem coisas dentro de você que você não consegue ir adiante por você estar preso no seu passado. E o que acontece? Se você fica preso no seu passado, se você fica preso naquilo que te magoou, naquilo que te deu um trauma, naquilo que te deu uma lição doída de vida, naquilo que marcou a sua infância, essas dores que estão dentro de você, essa mágoa, essa raiva, se você não se libertar disso de alguma forma, isso vai te prejudicar muito. Por que vai te prejudicar? Porque, um exemplo, se você carrega coisas que não é para você carregar, você está carregando um peso que nem é seu, um peso que nem deveria estar carregando. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Às vezes você tem algum trauma de infância que as pessoas te bateram, que as pessoas te bulinou, que as pessoas causou bullying em você, te corretava e tal, que você ficou presa, que aquilo foi mexendo com o seu psicológico, com a sua inteligência emocional, que você não consegue avançar, que você não consegue
entender o porquê que aquilo não sai de você. Você tem que entender. Às vezes você fala, por que que isso aconteceu comigo? Por que que isso tinha que acontecer logo comigo? Por que que não podia acontecer com outras pessoas? Sabe essas coisas que vai acontecendo, que você fica pensando assim? Por que que isso está acontecendo comigo? Por que que é assim? Por que que logo agora que aconteceu comigo? Por que que isso não deu certo? Então, isso, se você olhar para o seu passado dando esse molde, você vai entender que é por causa daquilo que você não é o que você queria ser. Olha só a importância disso. Se você olhar para o seu passado, ver que é aquilo que te impediu de ser o que você nasceu para ser, ou o que você queria ser, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você vai manter essa vida do jeito que tá para sempre. Até você ressignificar isso. Por quê? Muitas pessoas prendem no passado por medo de perdoar o que aconteceu. Por medo de perdoar. E quando você não perdoa, você fica remoendo, você fica criando um ódio, você fica criando vingança, você fica criando raiva. E assim vai passando o ciclo da sua vida. Você não consegue avançar, por quê? Porque você está focado no passado que te prendeu, no passado que te deixou mágoa. Então você tem que se libertar disso. Você pode ter a história que for. Você pode ter passado por o que for. Se você não dá um novo ressignificado para essa história, não vai ter adiantado você ter passado por isso. Por quê, André? Olha só. Quando você passa por algo e perdoa, tá tudo bem. Aquilo que você passou, aquele peso, aquela mágoa, aquela coisa toda ruim que você passou, aquilo vai servir de exemplo para você. Aquilo vai servir de exemplo. Como assim, André? Exemplo? Aquilo foi uma maldade que fez comigo, que não sei o que tem, acabou com a minha vida, que eu fiquei com trauma. Calma. Se você não ressignificar isso, você vai continuar os anos daqui para frente desse mesmo jeito, com essa mágoa, com essa coisa ruim dentro, entende? Então você tem que liberar o perdão, perdoa. Perdoar não significa que você vai ter que conviver, não vai ter que conviver. Você só vai perdoar, beleza, tá perdoado e vida que segue e começa a sua vida. Agora, se você não perdoar o passado, se você não tirar aquela mágoa, aquela crença, aquela coisa ruim que ficou dentro de você, aquele trauma, você não vai conseguir ver a sua nova versão, a sua versão original, o que é você. Entende? Então você tem que dar o perdão para você receber o que é seu. Então, se você tem algo, perdoa, mesmo que seja doloroso. Às vezes é um pai, uma mãe que você parou de conversar, não perdoa. Por quê? Às vezes pode ser simplesmente o eco. Eu vou perdoar? O quê? Que nada. Entende? Então perdoa para que você fica livre daquele fardo pesado e começa a construir a sua vida. Então dá uma ressignificada na sua história, tá? Dá uma ressignificada no seu passado. Às vezes é pelo seu passado que você não consegue construir o seu presente, tá? Então perdoa. Quem precisa ser perdoado e reconstrói o seu futuro, o seu presente, tá? Às vezes é por causa disso que você não tá conseguindo o que você mais quer. Às vezes é por causa disso que você não é a pessoa que você tanto quer ser. Para me chegar aqui, começar a gravar, começar a fazer minhas coisas, começar a trabalhar na internet,
Eu tive que perdoar muito. Tive que perdoar porque eu tinha muita mágoa, muita raiva, muito ódio, vingança. Só que o meu foco era simplesmente naquilo. Então eu não conseguia construir o meu futuro, o meu presente por causa do passado. Mas quando eu me libertei do passado, aí sim as coisas mudou. Aí sim a chave virou. Então pode ser isso que está te travando. Tá bom? Então isso é um pouco também da inteligência emocional e também um pouco de sabedoria. Mesclado, você tem que saber, entender, pensa, reflita. Tá bom? Agora a gente vai falar um pouco sobre, olha só, inteligência emocional, só que mais a parte emocional. Você já se sentiu com raiva, triste, angustiado? Já? Alegre, sorridente, feliz? Já, né? Também, né? Então, quando você está triste, magoado, frustrado com alguma coisa que deu errado, que não deu certo, que não está dando certo como deveria, você fica assim, ó. Você abaixa os seus ombros, você fica com a cara meio assim, fechada, você não quer assunto com ninguém, você não quer papo com ninguém, e aquilo só vai descer na sua escada emocional. Só vai descer na sua escada emocional quando você está triste, frustrado, magoado. Entende? E o que você tem que fazer para romper isso antes que isso te dá problemas maiores? Eu quero dizer problemas maiores é até mesmo uma depressão. Às vezes você quer ficar só no seu quarto, no escuro, sem falar com ninguém. Entende? Se você continuar assim, o que acontece? Você vai ter uma depressão. Isso são os primeiros sintomas da depressão. Não querer papo com ninguém, querer ficar sozinho, no quarto escuro, deitado. Entende? Quando você começar a ficar triste, você já quebra essa escada emocional e constrói uma escada emocional subindo em vez de uma de descendo. E como que eu vou construir isso, André? Uma escada emocional subindo quando eu estou triste, frustrado, não aguento mais aquilo. Quero. O que eu tenho que fazer? Você tem que simplesmente, quando o seu emocional está descendo, a sua escada emocional está descendo, você não quer papo com ninguém, você quer ficar no seu quarto, isolado, no escuro, sozinho, isso é um sintoma de tristeza, angústia, coisas ruins. Você quebra, quando você vê que a sua escada emocional está descendo, você já constrói uma subindo. Como que você vai construir uma escada emocional subindo? Você já vai lembrar de coisas boas, você vai lembrar de coisas que você fez, que ajudou as pessoas. Você vai lembrar das pessoas que te amam, tá? Então, quando você estiver com a escada emocional descendo por tristeza, lembre das pessoas que te amam, lembre das coisas boas que faz a sua escada emocional subir, que isso você interrompe e você evita muitos problemas graves, tá bom? Então, hoje foi isso, a live de hoje. Ela travou bastante no começo, mas foi muito bom mesmo que a gente chegou até aqui. E eu tenho um recado para você, que é o quê? Para quem for assistir até o final, ó, pronto, venci. Hoje eu venci. Hoje eu fui melhor que ontem. E amanhã você vai ser melhor que hoje. Se você fazer isso durante 6 meses, 1 ano, você vai ver a transformação que você vai ter, tá bom? Então, ó, um beijo grande. Gratidão a todos que está vendo esse vídeo, que está vendo essa live de alguma forma, tá? Então, até a próxima, tá bom?